O que é interessante? Porque como nós estamos falando de nova criação, volta lá ao obreiro Paulo, 2 Coríntios 5,17. Como nós estamos falando de nova criação, então hoje eu quero falar sobre essa questão do quê? Da criação. Para que você entenda isso. E aí como é que Paulo está falando para nós lá? Portanto, se alguém está em Cristo, ela se tornou o quê? Uma nova criação. Por que eu gosto dessa versão, minha igreja? Por quê, amados? Porque essa versão, queridos, ela nos dá uma ideia que a gente precisa entender, compreender. Por quê? Porque se eu falo de uma nova criatura, eu estou falando de algo que fica um pouco mais reduzido. Obviamente, todos vocês foram novas criaturas, vocês são novas criaturas. Só que quando ele fala de uma nova criação, aí ele vai abrir para nós um leque, um entendimento muito maior. Por quê? Porque, primeiramente, presta bem atenção, se ele fala que nós somos uma nova criação, passamos a ser uma nova criação, é porque então existe qual? Se existe a nova, é porque existe a velha. Quem entendeu? Se ele está dizendo que nós somos novas criaturas, é porque existe o que também? A velha criatura. Então, se existe uma nova criação, como ele está colocando ali para nós, é porque existe também a velha criação. E aonde é que esta velha criação se encontra então? Porque se existe a nova criação, e quem crê em Cristo, quem está em Cristo, passou agora a estar em uma nova criação, aonde é que a gente vai encontrar essa velha criação? Onde é que está a antiga criação? E aí que é interessante, porque a Bíblia, ela trabalha com base nesses dois conceitos. Já percebeu? Antiga aliança, nova aliança. Percebeu como é que é? Ela sempre trabalha assim. Caim e Abel, olha que coisa. Jacó e Esaú. Davi e o rei Saul. Percebeu que ela vai sempre trabalhar nisso? Porque de alguma forma ela vai estar apontando para quê? A antiga criação, a velha criação e a nova criação. No nosso caso, nós estamos em qual criação agora? E é isso que o crente tem que entender, crente. Que você não compõe mais a velha criação, mas que você está agora onde? Em uma nova criação. Por isso que eu gosto muito dessa versão, criação. Não só criatura, mas o quê? Criação. E aí, para que a gente possa entender essa nova criação, a gente também vai precisar fazer um paralelo referente ao quê? A antiga criação. Porque se eu entender essa questão da antiga criação, eu entendo a nova criação. Aí eu entendo o que já está acontecendo. Eu entendo de fato, queridos, o que é que aconteceu em Cristo Jesus. O que Deus, ao enviar o Filho dele, para que ele pudesse sofrer, morrer e ressuscitar, o que Deus estava na realidade propondo, o que Deus estava trazendo para nós. E aí que eu estou te falando, é algo glorioso, grandioso. Amém, amados? Agora, para a gente entender isso, vamos para Romanos, obreiro Paulo. Romanos capítulo 5. E nós vamos a partir do versículo 12 agora. Romanos 5, 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Esse trecho de Romanos, eu falo para vocês assim, é interessante demais, irmãos. O que Paulo traz de profundidade nisso é poderoso. Acharam Romanos 5, 12? Amém? Então vamos lá, para a gente poder entender sobre a questão da criação. Isso aqui que você vai entender hoje, você vai perceber, irmãos, como isso, de alguma forma, é algo assim glorioso, porque se você entender isso aqui, pelo amor de Deus, você vai entender quem você é, o que você se tornou, aonde você está inserido, onde você foi colocado, amém? Acharei Romanos, capítulo 5, versículo 12, amém? Então vamos entender a diferença um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a antiga criação, a velha, e a nova criação, amém? E aí nós vamos entender algo interessante. Então vamos lá. Portanto, presta bem atenção agora.
Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem. Como é que é? O pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado entrou o que, igreja? A morte. Assim também a morte veio a todos os homens, ou seja, a todos os seres humanos. Porque todos pecaram. Vamos continuar, obreiro Paulo? Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava onde? No mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe o quê? A lei. Continua. Todavia, agora, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Agora, olha agora, o qual prefigurava, o qual o que, irmãos? Prefigurava, apontava àquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Então para aqui. A gente vai entender algumas coisas aqui. Nesse ponto, o apóstolo Paulo, então, está dizendo algo muito interessante, que na carta aos Coríntios, ele apresenta isso. Lá na carta aos Coríntios, ele apresenta isso. Que é o quê? Primeiro, ele está falando ali de Adão. Ok? Lá de Gênesis, capítulo 1, 2, 3. Então ali, primeiramente, ele está falando sobre quem, irmãos? Sobre o Adão. Só que quando ele chega nesse finalzinho aqui, desse versículo, ele diz assim, que Adão, ele prefigurava, ele apontava para aquele que havia de quê? Então Adão, de alguma forma, também representava quem? Cristo Jesus. Prefigurava aquele que havia de vir. Para isso ficar claro, não precisa você abrir a sua Bíblia, não. Obreiro Paulo, abre 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 45. Isso, 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Ok. Assim está escrito. Só olha lá, irmãos, na tela. A gente vai voltar para Romanos. O primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão. Tornou-se um ser vivente. Agora, interessante. E o último Adão, espírito que dá vida. Então, para o entendimento de Paulo, isso aqui, queridos, é crucial para você entender, digamos assim, a teologia paulina, o que Paulo prega. E isso é muito importante para nós. Então, o que Paulo vai dizer? Que o primeiro Adão, quem é o primeiro Adão? É o Adão de Gênesis. É assim que Paulo vai dizer. O Adão de Gênesis é o primeiro Adão. Mas ele também fala sobre o último Adão. Quem é o último Adão para Paulo aqui agora? É o Senhor Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Ei, existe dois, agora não sei se é Adões ou Adãos, né? Não sei como é que fica no plural, mas existem dois. Existe o primeiro, amém? E existe o segundo. Só que é muito interessante que ali ele coloca como o quê? Ele coloca como segundo? Ele coloca como o quê? O último, porque assim, porque se tem o segundo, tem o terceiro, o quarto. Então ele fala, é o primeiro e o último. Amém? E aqui tem um detalhe interessante. Qual o detalhe interessante? Quem lembra daquele versículo que diz o seguinte: a glória da última casa será maior do que a primeira. Ele está falando do primeiro Adão e do último Adão. Da casa do primeiro Adão e da casa do último Adão. Então imagine assim, ó, existem duas casas. A casa do primeiro Adão. E existe a segunda casa. A casa de quem? Do segundo Adão. Agora, vou fazer uma pergunta. Como é que Deus iniciou a primeira criação? A partir de quem?
A velha criação começou a partir de quem? Do Adão. Do Adão de Gênesis. Então a primeira criação, ou seja, todos os seres humanos, todos os homens, tanto homem quanto mulher, todo ser passou a existir a partir do primeiro Adão. A primeira criação, ela começa a partir do primeiro Adão, que Paulo vai dizer numa versão, né, mais que a gente está acostumado, que ele passou a ser uma alma vivente. Ele era alma vivente. Então assim era o primeiro Adão, aonde tudo foi o quê? Criado. Entendeu até aqui ou não? Agora, obreiro Paulo, volta para Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então existem quantos Adãos, irmãos? 2. Existe o Adão de Gênesis, para a gente poder, né, diferenciar, ok? O Adão do Antigo Testamento, ok? E o Adão do Novo Testamento. Amém? Deu para entender até aqui? Ok. Então toda a criação, todos os homens, vem a partir de quem? De Adão. Você veio, quando você nasceu nesse mundo, você nasceu nesse mundo a partir de quem? De quem? De Adão. Quem foi seu primeiro pai? Quem é o seu primeiro pai? Sua primeira mãe? Adão e Eva. Todos nós viemos de quem? De Adão e Eva, ok? Agora, o que aconteceu? Aí que começa o negócio. Na primeira criação, que se tornou a antiga criação, esse nosso pai, chamado Adão, irmãos, ele fez umas coisas aí meio complicadas. E essas coisas complicadas complicou para todo mundo. Entendeu? Então aqui a gente passa a entender o seguinte: o que aconteceu na primeira criação? Então Paulo vai dizer o seguinte, ó. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem. Queridos, o que o Adão fez? Ele abriu porta para quê, irmãos? O que entrou na humanidade? O pecado. Então aquela primeira criação, a antiga criação, ela acabou se tornando uma criação deturpada, manchada, corrompida. Ela foi completamente corrompida. E por que ela se tornou assim? Porque o primeiro homem, o primeiro ser, e aí eu vou explicar uma coisa interessante para vocês entenderem aqui. O primeiro ser, ele acabou pecando. Ele pecou. E aí o que acontece? Presta atenção agora nisso. O fato dele pecar fez com que o que entrasse no mundo? A morte. Aí ele vai dizer que daí todos pecaram, e a morte também veio sobre todos os homens, porque todos acabam pecando. Então, queridos, a velha criatura, a velha criação, ela carrega a marca do pecado. E pastor, qual é a marca do pecado? Como é que eu sei, irmãos? A morte. Por isso que todos nós passamos o quê? Entendeu por que a gente morre agora? Entendeu agora? A morte passou a todos nós. E aí é que é interessante, presta atenção nisso. Quando ele fala que pelo pecado abriu a porta para a morte entrar no mundo, ele está dizendo que a partir disso, a morte trouxe com ela tudo aquilo que você vê hoje de mal na existência. Por causa do quê? Do pecado. Então por que existe fome no mundo? Pecado. Por que existem essas guerras? Pecado. Por que o mundo está fora de ordem? Esses furacões que estão acontecendo agora lá nos Estados Unidos, que na história da história foi que é os maiores nos últimos 100 anos, nunca visto antes. Tudo isso por causa do quê? Do pecado. Por que das enfermidades, doenças? Pecado. Então tudo isso é resultado do que, igreja? Do pecado. Então a antiga, olha só,
a antiga criação, a velha criação, que tem como pai o primeiro Adão, ela resultou e ela passou a ser uma criação manchada pelo quê? Pelo pecado e pela morte. Quem entendeu, queridos? Pelo pecado e pelo quê? E pela morte. Assim é a antiga criação. E aí o que ele diz? Aí que interessante. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que significa agora? Que todos nós nascemos como? Nós somos o que agora? Todo mundo é pecador. Entendeu como é que é a coisa? Então a antiga criação, a velha criatura, a velha criação, ela é uma criação totalmente debaixo do pecado. E o que ela só sabe fazer? Ela só sabe o quê? Pecar, se autodestruir, é o que a gente sabe fazer. Entendeu, queridos? Então, amados, por mais, presta bem atenção, que as pessoas aí fora queiram uma vida completamente diferente do pecado e da morte, eles não conseguem. Porque eles ainda estão debaixo da onde? Da velha criação, da antiga criação. E eles têm como pai a quem ainda? Adão, queridos. Tá dando para entender até aqui ou não? Então a velha criação é isso aqui, queridos. Amém? Todos nascem assim. Todos vêm ao mundo assim. E nós estamos, sem Cristo, assim. A morte reinando, o pecado dominando a todos. E aí nós estamos debaixo desse mundo. Mas aí o que é interessante? O versículo 13, obreiro Paulo, é 14, verso 14. Agora aí, todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual ela prefigura aquele que havia de vir. Então o que Paulo está apresentando aqui? Existem dois Adãos. Quem está entendendo aqui? Existem quantos Adãos? Dois. O primeiro Adão, eu estou sendo bem assim repetitivo, porque isso aqui tem que entrar na tua cabeça, tem que ser claro. Então existe o primeiro Adão, ok, queridos? Que faz parte da primeira criação, ok? Que resultou naquilo que você acabou de ver, pecado e morte. É isso que é a velha criação. A antiga criação, ela é isso. Amém, queridos? Amém. Só que ele diz o seguinte, mas ele prefigura aquele que havia de... Quem é esse, aquele que havia de vir? O segundo, o último Adão, que é quem? Que é Jesus. Agora, olha para mim, porque você tem que entender isso aqui. Como é que Deus trata a humanidade? É isso que você tem que entender. Porque isso é uma questão que muitos crentes ainda não descobriram, porque não foram ensinados. Como é que Deus se relaciona com a humanidade? Como é que Deus trata a humanidade? É isso que você tem que entender. E aí o que é muito interessante sobre essa questão? Porque olha o que ele vai dizer para nós agora no próximo versículo. Pode colocar, obreiro Paulo. Entretanto, porém, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Segura. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está agora fazendo um contraste. Uma diferença. Deu para entender ou não? É o que ele está fazendo aqui. Só que para a gente poder entender isso melhor, quer ver? Eu vou pegar como exemplo. Vem cá, irmão Humberto, vem aqui, rapidinho. Irmão Reginaldo, dá uma força aqui, rapidinho, para vocês entenderem isso aqui. Tá? Isso aqui vai ser o primeiro Adão, o Adão que... Vem cá, irmão Reginaldo, desse lado aqui, Irmão Reginaldo já é Jesus, amém? O último Adão, né? Ô, glória, né, irmão Reginaldo? Isso aqui, esse Adão aqui, irmão, complicou tudo para nós. Ô, Adão. Mas graças a Deus que chegou esse último Adão, né? Que salvou a todos nós. O que é importante você entender? Presta bem atenção. Olha o que ele diz.
Ele começa a fazer agora uma comparação, um contraste, uma diferença. Ele vai começar a mostrar a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão. A diferença entre os dois. Então, só para a gente observar, ele vai dizer o seguinte, ó. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa do quê? Da transgressão de um só homem, por causa do primeiro Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça também de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então segura. O que ele está mostrando para nós? Presta atenção. Velha criação, nova criação. Lembra que eu falei que toda criação, a primeira criação, vem de quem? Ele falou, todos os homens vêm de quem? Do Adão. E esse Adão, todos os homens que vieram de Adão, vieram carregando o quê? Já o pecado. Por causa do Adão. Então toda a criação já vem marcada por conta disso. Agora, é isso aqui que você tem que entender. Presta bem atenção. Como é que Deus ele se relaciona com a humanidade? Presta atenção, irmãos. A partir dos cabeças. É dos cabeças. A gente usa um termo em teologia que é cabeça federal. Como assim? Deputado, entendeu agora? As primeiras, só para você ter uma ideia, as versões mais antigas da Bíblia, quando falavam do representante, usavam o termo deputados. Porque eles o que os deputados eles são? Representantes. Está na Constituição. Está na Constituição do Brasil. Que as coisas no Brasil funcionam na questão do Estado brasileiro através, todo o poder emana do povo por meio dos seus representantes. É o preâmbulo da Constituição. Por meio de quem? Dos representantes. Representantes. Por isso, meu irmão, eu pergunto, como é que isso aqui representou a gente? Fala para ele assim, cuidado em quem você vota. Fala, Adão. Cuidado em quem vocês votam. Porque, ó, o primeiro Adão, como é que representou, irmão? Você entendeu agora? Cuidado quem você bota lá em cima. Entendeu? Porque, ó, tá aqui, ó. Olha lá, ele representava a gente diante de Deus. Quem entendeu agora? Então, quando ele chegava lá, Deus olhava para ele, mas ele estava representando quem? A mim, a senhora. Ele estava representando toda a humanidade. É assim que Deus se relaciona com a humanidade. A partir de quem? Dos seus representantes. É assim que Deus se relaciona com a humanidade. Para Deus, deixa eu te falar, só existe, se a gente for observar, para Deus, é óbvio que não é que só existe isso, nós vamos entender. Para Deus só existe dois Adões. Quando Deus olha para a humanidade, o que Deus vê? Dois Adão. Dois homens. Agora, a questão é, olha para mim, se Deus se relaciona somente, ou Deus se relaciona com esse Adão, ou Deus se relaciona com esse Adão, ou seja, com o Adão de Gênesis, ou com Jesus. É assim que Deus olha para a humanidade. Esse é um princípio básico, irmãos, que a gente precisa entender sobre o quê? A nova criação. Por quê? Toda a criação começa a partir de um homem. Então a primeira criação começou a partir de quem? Desse Adão aqui. Agora, e a nova criação? Começou a partir de quem? De Jesus, o último Adão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí é que é interessante, porque olha para mim aqui. Para Deus, ou é o primeiro Adão, ou é o último Adão. Agora, minha pergunta eu faço para você. Em qual Adão que você está? Ele é ali. Pode falar. Fala. Fala, Bruno. Foi sangue bom, foi sangue ruim. Foi. Nós estamos no sangue bom. Quem está entendendo? Mas então, é isso que eu estou falando para vocês. Porque quando Deus se relaciona conosco, é o seguinte.
ou você está aqui, ó, ou você está aqui, meu amado, no cabeça da primeira criação, ou você está aqui, no cabeça da nova criação, da segunda criação ou da última criação. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Portanto, quando a pessoa chega nesse mundo, o bebezinho chegou, nasceu, coisa linda, ele está onde? Em Adão, irmão, ele está aqui, no Adão. É aqui que ele se encontra. Mas aí o que acontece? Ele precisa passar para cá. Quem está entendendo? É para cá que ele precisa passar. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, aí que é interessante. Porque nós estamos observando aqui a criação. Ó, quem está entendendo as criações aqui agora? Percebeu? Então, todo mundo, quando nasce, nasce o quê? Sobre a antiga criação, em Adão. Então, quando Deus, ele olha, ele só vê isso. O primeiro e o último Adão. É assim que Deus olha para mim e para você. Ou seja, a partir de quem me representa diante dele. É a partir dos seus representantes. Aí, como eu disse, do cabeça. O primeiro, o início. Por isso que quando a Eva peca, com quem que Deus vai retratar? Adão. Com o cabeça. Porque ele é interessante, mesmo a Eva pecando, tinha acontecido alguma coisa? Não. Olha que coisa. Mas quando é que a coisa acontece? Quando Adão come. Adão come, aí a Bíblia fala, os olhos, né? Quando Adão come, os olhos se abriram, aí os olhos dele se abrem. Mas enquanto Adão não tinha comido, estava tudo normal. Por quê? O cabeça não tinha pecado. Quem está entendendo? O representante estava de pé. Quem está entendendo? Está compreendendo ou não? Ele estava de pé. Ele estava bem. Mas no momento que ele cai, todos caem. Quem está entendendo, queridos? No momento que Adão cai Adão assim, só dá uma caída assim. Caiu. Na hora que o Adão caiu, todos nós, o quê? Toda a humanidade caiu. Aí Deus aparece. E primeiro ele fala com Adão, depois ele fala com a Eva. Mas enquanto ele não tinha comido do fruto, não tinha acontecido nada. Porque ele está de pé. O representante, ele está de pé. Vocês estão entendendo isso aqui? Entendeu? Então o que Deus faz? A parte, meu Deus, me veio uma coisa aqui agora. Jesus. Vocês lembram que Deus fala que ele poderia fazer de Moisés uma nova nação? Quem lembra disso? Se ele quisesse, aí Moisés falou, não, que isso, pelo amor de Deus. Mas o que Deus está dizendo ali era isso, era prefigurável o quê? A Cristo. Eu vou acabar com tudo, mas eu vou fazer uma nova nação, um novo povo, uma nova criação. E isso foi efetivado em quem? Em Jesus. Deu para entender? Então, quando nós estamos ali na tela, ele está fazendo o quê? O contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Entre o que esse Adão fez e o que resultou, e entre o que esse Adão fez, o último, e o que resultou. Então o que ele diz? Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Quer dizer, não dá para a gente comparar aquilo que o último Adão fez em comparação ao que o primeiro Adão fez. Por mais que o que o Adão fez foi terrível, por mais que trouxe gravidades, quem está entendendo? Por mais que trouxe uma destruição, mas ele diz, mas não se compara com aquilo que o último Adão fez. Amém? Aí o que ele vai dizer? Vamos seguir, obreiro Paulo. Não se pode comparar a dádiva de Deus, olha só, a dádiva de Deus, amém, queridos? Então esse aqui, né, o último Adão, o Senhor Jesus, a dádiva de Deus, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, veio o julgamento que trouxe o quê? A condenação. Apagou, tá, obreiro Paulo? Apagou na tela. Por um só homem veio o quê? Veio a condenação. O que esse Adão trouxe para nós? Trouxe o quê? Ei, Adão.
Quer dizer, olha só. Presta atenção. Ele comete o crime, quem paga é os filhos. Quem está entendendo? Ele faz a dívida, quem paga é os filhos. Quem está entendendo? É isso que ele está falando, tá? Então, olha lá. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva, olha aqui, irmãos, a dádiva decorreu de muitas transgressões. Mas trouxe o quê? Justificação. Ou seja, a antiga criação, ela está debaixo do quê? De condenação. Quem está entendendo aqui? Então, quando nós viemos a este mundo, como é que a gente já veio? Condenado, irmão, no pecado, morte, condenado, olha lá. A gente já nasce como? Condenado. Você sabe que se você estudar um pouquinho assim de finanças, sabe? Né, pegar esses economistas, eles falam que todo brasileiro, quando nasce, já nasce o quê? Endividado. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho dívida. Irmão, a dívida bruta do país. O Brasil deve aí. Entendeu? Aí para fora aí, irmão, já nasce. Então o que ele está falando? Que quando a gente já nasce como? Condenado, com dívida, aqui. Quem está entendendo? Aqui. Amém? Mas quando eu me torno uma nova criatura, eu já nasço como? Aí eu venho para cá e venho como? Eu sou uma pessoa justificada, sem condenação nenhuma mais. Quem está entendendo aqui? Amém? Segue, vamos lá. Se pela transgressão de um só, primeiro Adão, a morte reinou por meio dele, olha lá, a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Então aqui, irmão, só miséria, só derrota, só fracasso. Quem está entendendo? É o Adão lá, tá? Mas aqui, quem está entendendo? Olha lá, é só isso, irmão. É o que? Morte, desgraça, fracasso, derrota, angústia. Está tudo no primeiro Adão, no nosso primeiro representante, o nosso primeiro pai. Né? Naquele que é o cabeça da criação. Mas na nova criação, aleluia, nós temos a riqueza da graça, o favor de Deus, nós temos a dádiva da justiça, e nós reinamos em vida por meio de Jesus, um só homem, Jesus Cristo. Amém? Segue. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, quer dizer, bastou um pecado e já acabou. Assim, por um só ato de justiça, veio a justificação, que dá vida ao que, irmãos? A todos os homens. Segue, o próximo versículo é de arrebentar, olha o próximo. Por quê? Como por meio da desobediência de um só homem. Ei, meu Deus do céu. Esse Adão aqui é o que, irmãos? Ele é desobediente, irmão. Ele é rebelde. Só que o que é interessante? Todos nós nascemos como também? E rebelde. É isso que é importante. O primeiro Adão, ele não consegue obedecer. Quem está entendendo? Por isso que eu falo, não adianta a gente ficar falando, irmão, você tem que obedecer. Você fala lá para o seu filho que ainda não é aqui, ó. O seu filho não está na nova criação. Aí a senhora fica, mas você tem que obedecer, filho, porque você tem que obedecer. Ele não consegue. Ele está aqui ainda. Ele é a antiga criatura, ele é a velha criatura. Ele nasce com essa natureza. Quem está entendendo, irmãos? Todo mundo nasce aqui, então todo mundo vai ser o quê? Desobediente, não tem como. A velha criatura, ela é assim, programada desse jeito, quem entendeu? Mas ele diz, por meio da desobediência de um só homem, olha lá, são muitos que foram feitos o quê? Pecadores. Por que eu me tornei pecador? Por causa do Adão. Ei, Adão. Esse Adão, é isso, entendeu? É brincadeira esse Adão ou não é? Meu Deus do céu.
É intencional. Mas por que é intencional? Porque tá lá, irmão, ó. Não é que a gente acha que não. É intencional. Ele faz porque quer. Ele gosta, ele tem prazer. Quem entendeu? Só que olha o que ele vai dizer. Olha agora. Vamos pular para cá. Por meio da obediência, oh glória, de um único homem. Quer dizer, lá ele desobedeceu, lascou para todo mundo. Danou para todo mundo. Só que aqui não. Aqui ele obedeceu. Amém, queridos? Oh glória. Ele obedeceu. Olha lá. E por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui interessante. A desobediência dele me tornou uma pessoa pecadora. A desobediência dele me tornou um pecador. Quem entendeu? Só que a obediência dele me tornou o quê? Justo. Só que o que é interessante? Voltando. Aqui eu já vou encerrar, tá? O que nós estamos vendo aqui? As duas criações. Quem está entendendo? Entendeu? É as duas. Aqui estão as duas criações. Aqui são as duas criações. Então aqui nós temos a primeira criação, a velha criação, o Adão, como representante desta criação, como cabeça desta criação, e ali nós vimos o que é que esse Adão nos trouxe. Como é que essa antiga criação, essa velha criação, ela se encontra. Amém, queridos? Só que em contrapartida, nós temos também aqui a nova criação. Quem entendeu? A nova criação. Por isso que Paulo diz, quem está em Cristo. Porque todos nós nascemos aonde? Estando em... Então você, irmão, quando você nasce nesse mundo, quando você veio para esse mundo, você estava aqui, ó, em Adão, sofrendo todas as consequências que ele trouxe. Só que a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, aí depois eu vou falar para você como é que a gente se torna uma nova criatura, que é passar pelo novo nascimento. Ah, agora entendi, né? Novo nascimento. Só que aí quando você nasce, você vai nascer aonde agora? Numa nova criação. E agora você tem um pai, você tem um representante. Quem é o seu representante? Cristo. Nós vamos viver debaixo da consequência dos atos deles. Dos atos deles. Ou do primeiro Adão, ou do último Adão. Quem entendeu? Agora minha pergunta é, aonde você está? Qual dos dois? Hã? Qual dos dois? Nesse aqui? Nesse Adão? No último Adão ou no primeiro Adão? Porque, meu amado, o primeiro Adão está condenado. Quem tiver com ele lá, vai todo mundo junto. Mas se você estiver aqui, nós vamos reinar. Oh, glória! Nós vamos reinar. Quem vai reinar? Na eternidade. Com ele. Quem está entendendo, queridos? Quem entendeu aqui? Você agora é o quê? Velha ou nova criação? Você é velha ou nova criatura? Quem entendeu aqui? Então vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir os Adãos aqui também. Ei, Adão! Obrigado. Está em Cristo, tá? Está em Cristo. Não, esse Adão está em Cristo. Amém.